Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de circuitos elétricos. Na videoaula de hoje, nós iremos resolver dois exercícios e o assunto é diferença de potencial. O primeiro exercício, calcule VAB, ou seja, a diferença de potencial entre o ponto A do circuito e o ponto B do circuito, e a potência entregue pela fonte de 5 volts. Então, vamos à solução para o problema. Então, como trata-se de um circuito em série e a fonte de tensão de 10 volts fornece corrente em sentido horário, assim como a fonte de tensão de 5 volts também fornece corrente em sentido horário, eu poderia substituir as duas fontes por um equivalente de 15 volts e as resistências, por estarem em série, eu poderia substituir por um equivalente de 150 ohms. De tal forma que a corrente que circula no circuito circula em sentido horário e é dada pela relação V sobre R equivalente, ou seja, 15 volts dividido por 150 ohms. A corrente que circula é 0,1 ampere. Portanto, a potência entregue pela fonte de 5 volts é a diferença de potencial nos terminais da fonte multiplicada pela sua corrente. Então, multiplicando menos 5 por 0,1, eu tenho que a potência é menos 0,5 watts. Lembrando que quando a potência é negativa é porque o elemento fornece potência. Quando a potência é positiva, o elemento está dissipando potência. E agora, para determinar a diferença de potencial VAB. Então, VAB é o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. De tal forma que eu vou colocar a minha referência no ponto B. Isso vai facilitar a minha análise. Então, estamos aqui em outro aplicativo, de tal forma que eu vou colocar a minha referência nesse ponto. Então, se aqui é a minha referência, esse aqui também é o meu 0 volt. Então, pelo fato de VAB ser igual a VA menos VB, o fato de eu colocar a minha referência no ponto B já me confere um potencial nulo a esse ponto aqui. De tal forma que basta eu saber quem é VA para determinar quem é VAB. Então, VAB vai ser o próprio potencial no ponto A. Então, vamos computar aqui para descobrir quem é o potencial no ponto A. Então, como a minha corrente está fluindo em sentido horário, a gente sabe que no resistor a corrente circula do maior para o menor potencial. Então, a corrente está fluindo aqui do maior para o menor potencial. Então, do ponto B para este ponto aqui, que eu estou assinalando no circuito, eu tenho uma queda de tensão. E quanto vale essa queda de tensão? Vai ser a corrente 0,1 multiplicada pela resistência, 30. Mas como é uma queda de tensão, eu vou colocar o sinal negativo. Desse ponto até esse ponto aqui, eu vou ter o quê? Uma elevação de tensão, porque eu estou indo do negativo da fonte para o positivo da fonte. Então, tem uma elevação de tensão. Ó, desse ponto para esse ponto, eu tenho uma elevação de tensão. De quanto? A própria diferença de potencial da fonte, 10 volts. E deste ponto até chegar no ponto A, lembrando que o potencial VAB é o próprio potencial no ponto A, eu vou ter uma queda de tensão, porque a corrente circula do maior potencial para o menor. Então, eu tenho uma queda de tensão, menos a corrente que multiplica a resistência. Então, VAB vai ser igual menos 0,1 que multiplica 30 é menos 3. Mais 10, continua. E menos 0,1 que multiplica 20, que eu esqueci o zero da resistência, né? A resistência é 20 ohms.
é menos 2. De tal forma que VAB vai ser igual a mais 5 volts. Então, considerando VB igual a zero, porque eu estou colocando a minha referência lá do ponto B, eu tenho a queda de tensão no resistor de 30 ohms, mais a elevação de tensão da fonte, e menos a queda de tensão no resistor de 20 ohms. Portanto, VAB é igual a 5 volts. Então, mesma situação, só que aqui é um pouco diferente, tá? Eu tenho a fonte de tensão de 20 volts fornecendo corrente em sentido horário e as outras duas em sentido anti-horário. Então, aqui eu posso substituir por uma fonte equivalente de 6 volts. Então, a minha corrente vai ser igual a fonte equivalente de 6 volts, 6 dividido por 22, né? 22. Então, 6 dividido por 22 vai dar 0,273 ampere. Então, quem é VAB? De novo, vou colocar a minha referência no ponto B. E agora eu vou computar as quedas e elevações de tensão. Então, eu tenho uma queda devido à fonte de tensão de 4 volts, menos 4. Eu tenho uma queda na resistência, está computada. E eu tenho uma elevação devido à minha fonte de tensão de 20 volts. Então, VAB vai ser igual a 13,27 volts. Agradeço a todos que assistiram a esta videoaula e até a próxima.